Boa noite, meninas! Indo para a segunda live de hoje. Vou fazer com a doutora Heloíse, de Maringá. Só tô esperando ela entrar. Aqui. Apareceu, eu tô de pijama, gente. Pijama e vestido. Oi! Olá! Finalmente Oi. nossa live! Tudo Nossa, bem? demorou, mas deu certo, né? Sim, que bom! Obrigada, doutora, né? Por ter aceito. Obrigada a você pelo convite e pelo horário também, porque eu acabei de chegar em casa. Foi super Ai, corrido. é bom, né? Doutora, eu queria que a doutora se apresentasse para as meninas que não a conhecem ainda, né? Aham. Da onde que a doutora é, essa formação, né? Que atende com o seu marido. Desculpa Sim, fazer a doutora fazer a live sem ele, mas é que eu sempre faço com cirurgião plástico, né? Um cirurgião plástico atrás do outro. E daí, quando tem uma mulher, eu quero que seja só a mulher falando, sabe como? às vezes elas ficam até mais à vontade, né? Aham. Meu nome é Heloíse Manfrim. Eu atualmente atendo em Maringá, Paraná. E eu trabalho aqui com meu marido, a gente tem uma clínica junto, realmente. Mas a nossa formação é diferente. A minha faculdade foi em Marília, depois eu fiz residência de cirurgia geral em Campinas, depois viajei para Santos, na Santa Casa, e de lá eu vim para cá. Então, meu marido, a formação dele é no Rio de Janeiro, que foi onde a gente até começou os atendimentos, a gente ficou uns 4 anos lá. E depois a gente veio para cá por causa da família mesmo, né? Que é uma cidade mais tranquila, uma cidade menor. Aí a gente veio para Maringá e aqui a gente ficou. Uhum. Então, doutora, eu vou dar início aqui às perguntas. Eu vou intercalar entre as perguntas que tem aqui e as perguntas que as meninas forem fazendo durante a live, né? Que deixa que podem ir interagindo. Sim. E vou pedir para mandarem ali na caixinha de perguntas, tem uma interrogação, fica mais fácil para eu fazer o roteiro. Então, eu vou aqui a primeira pergunta. A Lê perguntou: o silicone atrapalha o crescimento da mama? Com qual idade é aconselhável pôr a prótese? Ó, seguinte, prótese de mama pode ser colocado normalmente após 2 anos da menarca, que é quando a mulher ela tem a primeira menstruação. Mas, como hoje isso é muito variável, tem meninas novas menstruando, eu tenho uma prima que menstruou com 10 anos, não é porque ela tem 12 anos que ela vai colocar uma prótese. Então, a gente tem que estar sempre conversando bem. E essa recomendação, ela se torna mais ou menos a partir dos 16 anos, tá? Não é que ela atrapalhe o desenvolvimento da mama, não é isso. É que nós precisamos esperar sempre a formação completa do tecido mamário, porque a mama ela pode ter um crescimento além do esperado depois que que a menina menstrua. Então, muitas vezes ela nem vai querer colocar uma prótese, nem vai precisar. Então, é sempre bom esperar esse desenvolvimento se completar para aí cogitar a possibilidade de colocar uma prótese. Uhum. Obrigada, doutora. Eu vou aqui para a caixinha de perguntas que já apareceu uma perguntinha. É, A Sam, ela perguntou: pós-redução de seio, o peito cresce muito? Ó, cresce muito por dois motivos, tá? Não é para crescer. Se crescer, ou é porque você engordou, ou é porque você tem uma alteração hormonal importante. Porque a mama, o tecido mamário, responde muito aos hormônios. Então, se você tiver alterações hormonais, isso pode acarretar no crescimento. E é exatamente por isso que a gente pede para esperar a menarca, né? Porque esses hormônios, eles vão estar agindo ali para fazer sua mama crescer. E o engordar, apesar de ser ruim para muitas pessoas a gente falar isso, mas ele faz a mama crescer porque tecido mamário também está embutido ali um tecido gorduroso e isso vai ser influenciado pelo aumento do peso. Uhum. Obrigada, doutora. A Caroline perguntou: quando se diz lipoescultura, isso é corpo todo, braço, perna, costas e barriga? Lipoescultura? Na Isso. verdade, pode ser. Isso aí é uma conversa sua com o seu cirurgião. Porque é o seguinte, a lipoescultura, ela envolve a lipoaspiração de gordura nas áreas que estão com gordura em excesso.
Pode ser braço, pode ser papada, pode ser perna, até panturrilha a gente pode limpar. O que vai definir isso é a sua conversa com o cirurgião. Por quê? Porque toda cirurgia plástica, hoje, a gente trabalha com tempo cirúrgico, né? Não vou ficar fazendo uma lipoescultura de litros e litros, demorar 10 horas uma cirurgia, isso não vai acontecer. Na verdade, nem eu, nem um cirurgião plástico. Então, dependendo de cada caso, pode ser que a gente não faça uma lipoescultura o corpo inteiro. Tem que ser dividido, tá? Se não, tá bom, vai depender muito do cirurgião. Uhum. Obrigada, doutora. Vou aqui na caixinha de novo. Aqui. A Daniela. Boa noite. Tem uma consulta para agosto. Está fazendo cirurgia com essa epidemia? Nós estamos fazendo cirurgia. Maringá, graças a Deus, aqui da região, foi uma cidade considerada bem segura. Por enquanto, sim, a gente não sabe como é que vai ser ao passar dos dias, porque os casos, eles... Aqui em Maringá, nós temos pouquíssimos casos e meu hospital não teve nenhum Covid, porque é um hospital oncológico. Então, meu hospital está bem seguro. Mas, a princípio, a gente está vivendo dia após dia, porque se começar a aumentar em muitos casos, a gente vai, por segurança, optar a parar. Por enquanto, a agenda está rolando normal. Eu só optei por evitar as pacientes de mais idade, né? Ou com alguma comorbidade, porque aí eu acho que a gente vai estar associando riscos. Fora isso, tudo normal. De onde você É, é, Mari? Oi? De onde você é? Eu sou de União da Vitória, Paraná. Aqui no Ah, sul. aqui de perto. E aí, fechou tudo? Não, aqui não fechou, mas aumentou bastante os casos. Primeiro estava zerado, daí agora em junho apareceu 7 casos. Daí agora tá com 33 casos. Tipo, numa cidade pequena de Sim. acho que 50 mil habitantes. É bastante, sabe? É, Daí o pessoal também assustado. Ocorreu a primeira morte também esses dias. Um senhor de 85 anos, mas, né, toda morte é uma morte. sim. Eu vou aqui de novo. É, A Van perguntou: tenho queloide, mas gostaria de aumentar os seios. Posso ter cicatrizes? Como não tê-las? Olha, o queloide, ele é, na verdade, o queloide é um tumor, a gente chama de tumor benigno, mas ele é uma alteração, uma cicatrização patológica genética. Então, se você tem realmente um queloide, toda cirurgia vai ter que ser tratada como uma cirurgia com potencial de formação de queloide. Primeiro passo é você descobrir se isso realmente é um queloide, porque a gente chama de queloide toda cicatrização que não está boa. E não é bem por aí. A maior parte dessas queloides são as cicatrizes hipertróficas, o tratamento é bem simples. Se você tem queloide, o ideal é você já procurar tratamentos associados, porque senão a chance de você ter queloide é quase 100%. E é complicado, porque você faz uma cirurgia plástica, toda linda, maravilhosa, aquela cicatriz fica alta, não é legal. Então, o ideal é, se isso for um queloide, converse com o seu cirurgião plástico, porque existem alguns tratamentos que você inicia até 48 horas depois, que é o maior exemplo hoje é a betoterapia, apesar de não ser o único, né? Nós temos vários tratamentos. Mas o mais aconselhável hoje em dia é a betoterapia. Você começa esse tratamento logo no pós-operatório. A chance de você ter o queloide vai cair, mas não vai se reduzir a 100%, infelizmente. Uhum, obrigada. Vou fazer uma pergunta ali da Ana. Nunca tinha visto nenhuma live também. Ela perguntou se existe algum método cirúrgico para se livrar de cicatrizes de acne. Ó, método cirúrgico não existe. Cicatriz de acne, os melhores tratamentos, eles são feitos em consultório, tá? Isso aí a dermatologista vai conseguir falar melhor, mas tem vários tratamentos de estímulo de colágeno, de tratamento de pele, que pode estar melhorando essa cicatriz, mas o tratamento efetivo é muito difícil. Cicatriz de acne, as pacientes reclamam bastante, mas cirurgia não tem, tá? Obrigada. Vou aqui na caixinha de perguntas de novo. Ai, tá apertando, não vai. Vai, foi. Aqui, ó. Doutora, já chegou o aparelho Renuvium? Ansiosa com esse aparelho. Todo mundo querendo, né? Bah, esse aparelho, desde junho do ano passado, eu comprei, mas eu ainda não usei porque a Anvisa não havia liberado, né? Então a gente estava aguardando isso acontecer e a Anvisa liberou no comecinho da quarentena, mas aí veio a quarentena
e a gente não recebeu o aparelho. Então, eu estou aguardando. Parece que vai chegar semana que vem, tá? O jato de plasma, para quem não conhece, é o jato de plasma cirúrgico em que existe o tratamento efetivo da flacidez. Então, a melhora é de 50% a 80% da flacidez de abdômen, de braço, de perna. E hoje nós não temos nenhum concorrente para isso. Por isso que ele está sendo tão esperado. Porque muita gente tem medo da cicatriz, quer melhorar a flacidez, então é o que vai vir para esse objetivo. Vai ser muito bom quando chegar. Talvez semana que vem eu vou avisar. Uhum, obrigada. Qual a diferença entre lipoaspiração convencional e a lipo HD? Aí a dúvida de sempre, ó. Eu não faço mais a convencional há 4 anos e meio. Não faço. Porque é o seguinte, a lipo HD nada mais é do que uma lipoescultura também, em que existe uma maior definição muscular. Aí as pessoas perguntam, mas não fica marcação de gordura, o gominho não fica marcado como gordura, e não é bem assim. Hoje em dia, a HD, ela tem deixado os resultados muito mais naturais, porque a gente reforça aquelas linhas que são de inserção muscular. Então, a gente reforça a linha de inserção muscular, dá aquele efeito bem legal quando bate a luz, que está malhado. E mais do que isso, hoje em dia a gente é capaz, com o auxílio de um ultrassom, durante a cirurgia, a gente enxertar a gordura, igual a gente enxerta no glúteo, a gente enxerta nos músculos do abdômen. E em homem, isso fica sensacional. Eu até postei esses dias um caso, porque é exatamente a musculatura definida. Então, o paciente não consegue definição na academia, que eu falo para todo mundo. Nós trabalhamos pra caramba, nós temos família, a gente não tem tempo para ficar 3 horas na academia todos os dias fazendo a alimentação correta. Eu, então, muito menos. Então, se você tem esse tipo de vida e quer ter um corpo atlético, dá com a Lipo HD, porque é isso que a gente faz. Então, se você engordar com a Lipo HD, você não vai ficar parecendo uma tartaruga ninja. Você vai perder o HD. Se você voltar ao seu peso, você retoma. A lipo convencional, ela é mais uma lipo em tela branca, eu falo, né? Então, eu lipo como um todo. Por que que hoje eu optei pela Lipo HD? Porque a lipo convencional não faz uma coisa que a Lipo HD faz, que é, além da naturalidade do resultado, porque não fica aquela barriga reta, eu consigo melhorar o umbigo triste, que é a grande queixa das pacientes pré-Lipo HD. Que faz a lipo, fica com flacidez acima do umbigo, fica com o umbigo triste. A Lipo HD, ela melhora isso, porque a gente faz aquela fibrosezinha, aquela linha acima do umbigo, aquilo segura o umbigo não cai. Então, por isso que eu não consigo, nem consigo mais fazer a outra, não que seja ruim, tá? A gente fez, tem gente que faz, é muito bonito, mas eu hoje optei pela HD por conta disso, principalmente por causa do umbigo. Uhum, obrigada. Até recebi uma pergunta sobre o umbigo triste. Tomara que quem enviou a pergunta até já vendo a live ou veja depois. É, o triste, assim, eu particularmente não acho feio. O meu umbigo ele é triste, mas é um triste bonitinho. Que o problema no umbigo triste não é um pouquinho arqueadinho o umbigo, aquele umbigo que faz aquela flacidez grande, que aí denota muita flacidez. E aí as pacientes não gostam, né? Uhum. Todo mundo quer ter um umbigo feliz. É, Não sei se é isso é mesmo. Tá certo. tudo feliz. A Jenny perguntou: submuscular e subglandular interfere na queda a longo prazo? Gente, não. O que interfere na queda a longo prazo é você deixar uma prótese solta, tá? Tanto acima quanto abaixo, a questão não é essa. A questão a gente precisa hoje garantir a estabilidade do implante para que ela não fique sobre a pele e forçando o seu peito a cair, senão realmente cai mais rápido. E o que faz isso é o suporte. Eu falo muito de suporte de sutiã interno do HC Bra, que é uma técnica nossa que a gente precisa segurar e sustentar, estabilizar a sua prótese. Porque o que acontece? Seu peito, abaixo do músculo não cai. Cai, claro que cai. Você deve conhecer, Maria, um monte de meninas aí que colocaram abaixo do músculo e reclamam que o peito caiu. O que que acontece? A sua mama continua sendo sua mama, você continua sendo um ser humano, a sua pele vai continuar ganhando flacidez, você vai perdendo a sustentação, com o tempo ela vai cair. Desculpa. Tudo bem. Vai segurar
Isso não é a prótese, que o que eu tenho que fazer é deixar uma prótese presa no seu tórax, que hoje eu uso muita técnica dual plane para isso, para que ela não fique forçando em cima da sua pele, porque ela, junto com a gravidade, vai fazer seu peito cair, com certeza. Então, garantir a estabilidade do implante, tanto acima quanto abaixo do músculo, é o que realmente vai sustentar mais a sua mama. Mas mesmo assim, com o tempo, pode ser que o peito caia por sob a prótese, que é o que vocês conhecem como dupla bolha, mas que na verdade a gente chama de waterfall, que é o efeito em cascata, que é quando a mama desce e a prótese está presa. Na verdade, isso hoje é uma conquista pra gente, Mário, porque a gente vê que a gente conseguiu sustentar a prótese, mesmo que a mama tenha caído por cima, a gente vê que a gente superou o efeito da gravidade, que a gente conseguiu manter a prótese lá em cima, que é diferente de quando a prótese cai junto. E quando isso acontece, o tratamento é reposicionar a mama sem necessidade de mexer na prótese, o que uma melhor recuperação, então a gente consegue isso, 2 semanas retoma as atividades e bola pra frente. Uhum. E em relação, por exemplo, para quem quer colocar por cima do músculo, existe alguma sustentação a mais que é possível fazer? Existe. Porque Oh, é, é por baixo, mas existe algum sutiã interno? Não sei como explicar, a doutora pode explicar. é o Não sutiã sei se... interno. É que assim, ó, para a gente sustentar uma prótese, a gente precisa da musculatura de alguma forma, do peitoral, tá? Do músculo peitoral. Isso é uma cirurgia primária, ou seja, uma mama que nunca foi operada. Como que eu consigo essa estabilidade? O músculo está aqui. Eu posso abrir o músculo e colocar a prótese. para a doutora explicar melhor, que daí dá para ver. Aí. O músculo está aqui. Então, a gente pode abrir o músculo nessa porção, soltar ele aqui por baixo e colocar a prótese por baixo do músculo. Então, é a técnica dual plane que a gente conhece. O músculo recobre a prótese aqui e a gente deixa aqui embaixo ele acima do músculo, tá? Normalmente, a gente usa a faixa do ono, que é uma porção lateral que a gente deixa espremendo a prótese para o meio. Então, essa técnica que eu mais uso hoje, que é a técnica do ONU. Se você, não sei se você já convidou ele, mas deveria convidar, porque o cara é um fenômeno. Ele revolucionou a técnica de mastopexia por causa disso. Mas, por exemplo, pacientes que a gente quer por acima do músculo, a gente pode fazer o inverso. Ao invés de eu abrir com a prótese aqui, eu abro aqui e coloco a prótese aqui. Então, eu faço um pocket inferior, que seria o doppler invertido. Então, a prótese aqui fica acima do músculo, só que tem um músculo aqui embaixo segurando a prótese. Então, qual que vai cair primeiro? É a mesma coisa. Vai cair a hora que tiver que cair o peito por cima, porque a prótese vai estar estável. Entendeu? Deixa eu ativar aqui de novo. E aqueles pontos internos, eu já ouvi falar sobre pontos internos. Os pontos internos tem alguma. Mastopexia interna? Não sei se é mastopexia interna. Eu lembro que teve uma blogueira que ela tinha os seios dela, era no subglandular e continuou no subglandular. Ela trocou, acho que de 400 para 500. E daí foi feito pontos internos para costurar para a prótese dela não cair pro lado. Só que foi no subglandular. Isso É, que eu achei diferente, sabe? o que a gente faz hoje é basicamente isso. Quando eu falo do HC Bra, da nossa técnica do sutiã interno, são os pontos internos para poder abraçar a prótese. Mas assim, é que nada disso é tão simples assim. Porque você pensa, nossa, por que que todo mundo não vai lá e dá os pontinhos? Porque o nosso tecido não é assim tão simples. Os tecidos, tirando a musculatura, tudo é muito fininho, né? O músculo que a gente tem para suporte mesmo. Então, existe sim essa possibilidade de a gente fixar os tecidos, não fixar a prótese, mas fixar os tecidos ao redor, sim. Que é o que a gente está fazendo com a nossa técnica atual. A gente faz um sutiã interno, que são vários pontos para fazer, para formar essa meia taça, igual um sutiã. Uhum. Se tivesse cirurgia, você ia ver que fica exatamente o meio um sutiã de meia taça segurando a prótese. Não cai de jeito nenhum. Só que o peito, ele cai. Esse é algo que a gente vai tentar trabalhar. Vamos ver se a gente consegue, ao longo dos anos, melhorar. Porque a flacidez ainda está difícil de controlar com o envelhecimento, né? E só podem ser próteses menores nessa técnica ou pode ser prótese Isso qualquer tamanho? Uhum. Nossa, que maravilha, hein? É, é maravilhoso. Na verdade, assim, foi algo que a gente
Ano passado eu fiz nós superamos 252 mastopexias. Então a gente teve a oportunidade de ver tudo que pode acontecer numa situação dessa e a gente criou essa técnica. E a gente começou a descrever agora. Logo eu vou lançar um videozinho para explicar. É o que a gente tem conseguido para estabilizar a prótese. Entendeu? Uhum. Obrigada, doutora, pela explicação. Deixa eu fazer a pergunta aqui da Vanessinha, que está aqui no meu olho. Você não vai subir e eu não pergunto. A Vanessinha perguntou: é aconselhável parar o anticoncepcional antes do implante de mama para evitar trombose? Ó, Meninas, por favor, que fica mais fácil. o anticoncepcional, na verdade, assim, cirurgia de prótese de mama, cirurgia rápida, de até 40 minutos, hoje em dia não precisa mais parar o anticoncepcional. Eu sempre peço, tá? Cirurgias grandes, 30 dias, cirurgias pequenas, 15 dias, mas tem vários cirurgiões que hoje não pedem para parar mais, porque os riscos não vão ser aumentados. Já foi provado isso, tá bom? Uhum. Vou perguntar ali que eu vi nos comentários de novo, e agora as minhas só vão nas caixinhas, que daí fica mais fácil, né? E não fica subindo no rosto da doutora. Perguntaram sobre a recuperação em 24 horas, que a doutora fala É sobre. maravilhoso também. Na verdade, a recuperação 24 horas, ela só é feita hoje para pacientes que não têm mama, não têm prótese, que vão colocar a prótese pela primeira vez. A prótese ela tem que ser posicionada em plano duplo, que é o dual plane, e tem que ser feita com uma série de recomendações intraoperatórias. Por isso que não são todos cirurgiões plásticos que fazem, porque tem que ser feito com toda a cautela, com tudo. São 14 pontos que você tem que seguir para você poder fazer essa técnica. E o que muda? A recuperação 24 horas ela é excelente para você que não pode parar o trabalho, que tem que voltar a trabalhar, não pega peso e a gente libera, principalmente cabeleireira. Eu faço muito cabeleireira que quer trabalhar e não quer parar. Então, você faz a cirurgia de manhã, 2 horas depois que chega no quarto, tá bem acordadinho, a gente faz os movimentos de elevação do braço para o paciente se sentir à vontade. À noite, a paciente recebe alta, à noite ela pode sair para jantar. Na verdade, a recomendação é que ela saia para jantar. Não agora, né, nesse período maluco, mas antigamente era assim. No dia seguinte já está liberado para dirigir. Então, o paciente opera no sábado, segunda-feira volta às atividades. Claro que você não vai poder voltar a atividades físicas pesadas, nada que aumente muito, acelere muito o coração, porque senão você tem risco de sangramento. Mas você não tem restrição de movimento e nem de direção. Então, você acaba tendo uma vida quase que normal em 24 horas. E assim, o médico, o cirurgião que descreveu a técnica, ele fez 7.000 cirurgias dessa sem nenhuma complicação. Por isso que ela é maravilhosa. Aí as pacientes perguntam, por que que a gente não faz com subglandular ou subfacial a técnica de 24 horas? Porque, na verdade, ninguém teve coragem de testar, né? Mas eu acredito que se alguém tiver coragem de testar e de repente fazer um estudo desse, eu acredito que vai funcionar da mesma maneira. Mas como o doutor que fez essa técnica, ele estudou muito, ele fez bastante paciente, ele treinou, ele testou, ele não teve nenhuma complicação, ele descreveu e a gente foi e aproveitou a onda, porque na verdade é o que a gente quer hoje, é recuperação mais rápida, é redução de cicatrizes, é tirar estigma de cirurgia, naturalidade de resultado e a gente quer manter bons resultados a médio e longo prazo. Acho que é isso que a gente está caminhando hoje, né? E essa técnica de 24 horas pode ser associada às mamas híbridas ou não? Com certeza, eu associo 100%. 100%, porque agora tem um doutor Miroshnik, que não sei se você segue, ele é maravilhoso. Ele revolucionou as mamas de prótese, de efeito sutiã. Ele fala muito do efeito sutiã, do sutiã interno, que para a gente manter o peito bem juntinho, a gente basta fazer um sutiã interno na cirurgia, fixar o sulco, né? Então ele faz isso. Ele fixa o sulco, ele põe dual plane, 24 horas de recuperação e coloca a gordurinha aqui na parte da parte medial da mama. E a híbrida ela veio para salvar muitas cirurgias de pacientes que têm biotipos que são desfavoráveis. Por exemplo, tem gente que tem um tórax bem pontudo, bem aberto,
Que até então a gente já falava para a paciente que ela ia ficar com espaçamento de 4 dedos, porque ela tinha o tórax aberto, que não tinha como melhorar isso. Hoje em dia a gente tem com a técnica híbrida. E fica muito. Doutora, eu vou aproveitar, né, que está falando de prótese, porque tem meninas aqui na página que gostam de próteses grandes, outras gostam de próteses pequenas ou médias. Assim, uma pergunta, qual seria a maior prótese que a doutora já colocou? Se a doutora gosta de colocar próteses grandes, e em relação a pequenas, qual foi a menor? Ó, eu sempre gostei de peitão. Tanto é que eu tenho 460 há muito tempo, na época que ninguém tinha prótese. Então, sempre gostei muito. Hoje eu tenho mudado, a gente vai envelhecendo, sei lá o que vai acontecendo, a gente vai mudando, eu vou gostando mais das menores. Mas isso é opinião minha, eu não deixo isso interferir muito na consulta. Eu acho que você tem que escolher o que você gosta e eu vou fazer o possível para não ser bizarro, tanto para o pequeno quanto para o grande. Tanto é que eu chego para o paciente. Eu faço as medidas e falo, ó, você pode ter 200 a 400, o que que você quer? Não vou por mais que 400, não vou por menos que 200. É assim que a gente funciona. Mas a maior prótese que eu coloquei não foi muito grande, 590. Ah, mas é grande já. É, o paciente acha pequeno. Ela acha pequeno, ela quer mais. Quer mais, vai pôr. Mas assim, eu acho que tudo tem um limite também, porque acaba aumentando muito o risco de estria. Não acho que vale a pena colocar de uma vez. E a menor foi 125. Nossa, bem pequenininho. Acho que a Sabrina Sato tinha 125, aquele peitinho bem bolinha. Assim, hoje eu acho bonito, dependendo de cada caso. Eu gosto de prótese pequena. Hoje minha preferência é 250, 275, dependendo de cada caso. Mas eu vou muito à conversa, eu acho que a paciente tem o direito de escolher o que ela gosta, eu não posso interferir nisso. A única coisa que eu interfiro é no que vai ficar desarmônico ou que vai ficar inestético. Por exemplo, a prótese que provoque uma simastia, que eu vi recentemente no meu consultório, que me deixou muito chateada, porque a paciente queria uma prótese grande, ficou enchendo o saco do médico, aí o médico foi lá e colocou, eu não... aí foi aquela situação, o peito ficou junto, não é bonito, né? Ou quando sai muito aqui na lateral. Então, se eu for trazer um prejuízo estético desse, eu não faço. Eu venho para um número a menos. E pequeno também. Às vezes você coloca prótese pequena, já aconteceu comigo. Tem que pôr prótese pequena. O que aconteceu comigo foi a mãe pediu, né? A mãe pediu que não queria maior que tanto, que eu queria um pouco maior, porque a paciente tinha o tórax largo. Mas a mãe não queria resumido. Ficou bem separado. E não era para ter ficado, sabe? Era para ter ficado um pouco melhor se tivesse aumentado um pouquinho. Então, às vezes é bom conversar com o cirurgião para ele te colocar um limite, assim, né? Tanto inferior quanto superior, e aí ali vocês conversarem e tentar achar o melhor para você. A minha opinião sempre é essa. Uhum. Já que a doutora falou sobre simastia, qual que é a experiência da doutora com isso? Porque também tem muitas meninas na página que acaba com problema, tem gente que tem a simastia congênita, né, que já nasce, e as outras que é por causa da próstata. Como que corrige? Tem como corrigir? É possível obter Mas resultados mastia satisfatórios? é vamos lá, a deformidade mais difícil que a gente tem das mamas e mais difícil de correção também. O que acontece, assim, a iatrogênica, que é provocada pela prótese, ela é, assim, 2%. 98% a paciente já nasce com uma simastia ou com uma tendência. Então, quando ela tem o peito pequeno, às vezes ela não vê, ela não sabe. Às vezes o cirurgião não vê. Então, é uma coisa que eu me atento muito, porque eu tenho, assim, pavor. Nossa, eu tenho pavor. Eu preciso resolver essa simastia antes. Eu tenho muito no consultório. Muito, muito, muito paciente que vem e eu prefiro tratar antes. Então, o que acontece? Você vem quando o peito é pequeno, às vezes você não nota, mas você tem uma flacidez aqui na pele entre as mamas e não tá coladinho. Só que o peito é pequeno, então não te incomoda. Aí a gente vai lá e coloca a prótese. Aí coloca a prótese que ela peristica. Aí mostra a simastia. Você fala, nossa, a prótese deu a simastia, mas na verdade não deu. Você já tinha, entendeu? Então, bom, digamos assim, se a paciente tem uma tendência, eu tento tratar junto com a prótese. Então a gente vai. Às vezes eu lipo com o Vaser, que é o ultrassom, lipo, aprofundo, se for um grauzinho leve, e uma prótese pequena, porque se exagerar na prótese também é desastre.
Segundo caso, se for um pouquinho maior esse grau de simastia ou dessa tendência, a gente vai lá e dá uns pontinhos nas duas linhas parasternais. Então, a gente consegue afundar essa porção central, porque o mais bonito da mama é isso, né? É esse vão aqui que todo mundo quer. É o decote, que eu falo as cleavage lines, né? Que é a sua linha do decote. Mas, por exemplo, a foi lá, colocou, poxa, deu simastia. Aí, Mari, que entra é muito pessoal, tá? Da opinião de cada um. Tem cirurgião plástico que recomenda já tratar a simastia, cirurgia com a prótese, eu não. Eu acho assim, a chance de você tratar uma simastia, você fechar a porção central e colocar uma prótese que vai empurrar aquele ponto para fora, é muito grande a chance de dar errado. Então, eu tiro a prótese, converso com a paciente para ela esquecer aquele momento, porque ela vai ficar ali 4, 6 meses sem prótese. Trato simastia, fecho essas linhas, lipo bem, porque eu gosto muito de lipar, deixar bem seco e fechar para afundar. E depois de 4 a 6 meses eu coloco uma prótese. O melhor tratamento é esse, assim, é o que maior chance de sucesso no resultado final, porque você colocar uma prótese e tratar simastia no mesmo momento, e eu não faço, eu não gosto. Uhum. E independe de ser subglandular, submuscular, pode dar simastia, porque quem eu vi que teve simastia aqui na página é que colocou por cima do músculo, não é no subglandular. É, mas independe, tá? É lógico, existe uma falsa impressão de que o músculo, estando abaixo do músculo, o músculo ele não se encontra, porque o músculo, a origem dele está no externo, então a prótese vai chegar e vai parar aqui. Mas o problema da simastia não é muscular, é pele. Então, o que puxar a pele para frente, essa tenda levanta. Entendeu? Então, abaixo ou acima do músculo, isso vai acontecer. Mas eu prefiro, quando eu vou tratar a simastia, quando eu vou pensar em recolocar uma prótese, mesmo assim, eu prefiro colocar abaixo do músculo, né? Para tentar, de todas as formas, jogar essa prótese pro lado. Então, a gente tem uma forma de fazer isso, que é uma customização na cirurgia, que a gente joga a prótese pro lado, não deixa a prótese ficar pro meio. Porque quanto mais medial, maior a simastia. Aí, quanto maior a projeção da prótese, maior a chance de simastia. E aí que vai entrar também esses limites de prótese que a gente vai poder pôr. Porque a paciente vai falar, quero super alta. Pelo amor de Deus, não põe super alta. Eu sei que você quer, eu sei que é seu sonho, mas pode ser seu pesadelo. Então, escuta. Se o teu médico falar, coloca uma alta, coloca uma moderada, é o melhor para você. Nossa, por isso que tem um perfil para cada tipo, né? Perfil baixo, médio, Ah, não, tem vários tipos de prótese, não é à toa. E às vezes você vê o resultado igualzinho numa menina na outra, e uma colocou alta, outra colocou super alta, porque isso aí a gente tem que analisar bem o tórax da paciente. Porque pensa só, você pega uma paciente com tórax largo, coloca uma prótese super alta de 300, vai ficar duas bolinhas, uma de cada lado. Não é bonito, então não é isso. Às vezes o paciente vem com essa ideia, né? Eu quero 300 super alto. Eu falo, calma, não é assim, vamos analisar, porque 300 super alto na sua amiga ficou de um jeito, porque ela era pequena. Agora você é diferente. Então tem que ser analisado cada caso para a gente não frustrar a paciente, né? uhum. Uma vez eu recebi um resultado aqui de 285 ml, perfil baixo. Ela fez lá no Rio Grande do Sul, essa menina. Eu achei que ficou perfeito, parecia 500, porque ele ficou bem redondinho, certinho. E eu acho que não tanto também, né? É, o perfil mais baixo, eles ocupam melhor o tórax, porque o perfil baixo, na verdade, você vai perdendo a projeção, vai achatando a prótese. Achatando a prótese, a base fica maior. Os perfis menores, assim, mais baixos, eles vão deixando sempre a mama com aspecto maior. Você olhar de frente uma paciente com 350 super alto, parece bem menor do que o 300 alto. O 350 alto, porque você olha de frente, a projeção você não vê, mas você vê a base, então você vê aquela prótese pequena. A gente fala, parece uma inha benta, entendeu? Projetar. Hoje em dia eu uso bem pouco, sabe, Mari? Já usei muito. Uso bem pouco. Não tenho visto muita vantagem mais. Claro, dependendo do caso, né? O super alto, a doutora não tá mais usando tanto, é isso? Eu uso muito pouco. Muito pouco. Por conta de vários fatores.
Mas isso é pessoal também, é meu. Eu tenho usado a alta, eu acho que a alta ela encaixa bem para todo mundo. Ela fica com o colo bem marcado, bem bonito. Se você quiser mais natural, a gente preenche gordura. Quer mais marcado, a gente preenche gordura de outra forma. Então eu consigo. E é uma prótese que ela adere melhor. Porque a super alta, querendo ou não, como ela tem muita projeção, ela adere menos, né? A base dela é mais estreita, tem mais prótese para fora do tronco, então sofre mais efeito da gravidade, a chance de cair é mais rápido. Mas isso também, cada caso é um caso, né? A minha é super alta, tenho prótese há 20 anos e meu peito tá aqui. Tive 2 filhos, tá aqui. Ai, como Tá aguentando, coitado. mudou muito o seu seio depois da gravidez? É subglandular? Não sei se a doutora quer falar. Ou Ar, texturizada, 460. É assim, não, eu não amamentei, né? Eu não tive leite, então eu não amamentei. Eu optei pela não me estressar com isso, mas não mudou nada. Lógico, ele não é a mesma mama do começo, mas ela tá assim, dá pra viver. Tá bem, tá acreditável, porque ela é subglandular, né? Uhum. E Mas aí então... Opa, desculpa, doutora, pensei que a doutora tinha terminado. Pode continuar. não, é porque todo mundo tem medo do subglandular, né? Hoje é que eu fiz muito subglandular. A gente acabou indo para o dual plane, assim, 90% dos pacientes, porque a gente conseguiu resultados com dual plane com próteses menores que a gente não conseguia com a subglandular. Por isso, não é porque cai ou porque não cai, é porque é por opção. E as pacientes têm ficado muito satisfeitas, então não tem por que a gente mudar agora. Uhum. Obrigada, doutora. Eu vou aqui na caixinha de perguntas, senão as meninas vão ficar braba que eu não tô fazendo as perguntas da live. A Gisele perguntou: para quem fuma socialmente, tem que parar de fumar quanto tempo antes da cirurgia? Gisele, olha o seguinte, o ideal é parar de fumar e não fumar mais. Muitos cirurgiões plásticos, eles não estão optando por não operar, mas quem fuma, porque é o seguinte, cigarro ele acarreta um risco grande para cicatrização, para aumento de infecção, para cicatriz, para feridas, aumenta muito a chance de feridas. Então, assim, para gente, hoje, eu tenho optado a pelo menos 30 dias antes parar de fumar e, se possível, nunca mais voltar. Porque o cigarro, ele é inimigo de cirurgia plástica. Não vale a pena. Então, 30 Hum. dias no mínimo, tá? E aqui eu vou de novo nas perguntinhas. Estão elogiando a doutora, mandaram aqui melhor médica. Ah, obrigada, agradeço. Vou colocar a perguntinha da Bruna. Essa técnica híbrida é usada para redução de mama também? Eu uso em tudo. Ontem eu fiz uma redução sem prótese. E eu sempre uso para poder melhorar contorno, para dar o cleavage das mamas, que é esse decote, essa linha de decote, e para corrigir assimetrias. Então, hoje, a opção minha é mais eu corrigir assimetrias com a gordura do que necessariamente colocar próteses diferentes, tá? É o que eu acho hoje mais adequado. Uhum. Obrigada, doutora. Ah, e mais uma pergunta, a gente tá falando de mama híbrida. Como que funciona? Porque é menos quantidade de gordura, então o corpo tem menos chances de absorver? É isso? Ah, na Porque, dec- Não, não porque pode acontecer a perda de gordura, né? Que nem quando as pessoas fazem enxerto no bumbum, pode ocorrer uma perda total ou parcial. Como que funciona nas... pode. Na verdade, a reabsorção ela pode ser de até 20%. O que acontece? A técnica que a gente usa para fazer a lipoenxertia da mama, o que eu preciso para aquela gordura sobreviver? Sangue. Eu preciso que chegue sangue naquela gordura. E onde tem mais sangue é bem próximo à pele. Então, como a gente faz hoje para não ter muita reabsorção? Na verdade, o índice é bem baixo, porque a gente coloca a gordura bem justa à pele. A gente não joga a gordura lá dentro da mama, entendeu? A gente faz bem um contorno, como se fosse um preenchimento. E embaixo da pele a gente vai colocando, vai adicionando a gordura. Essa gordura reabsorve muito pouco, tá? Então é diferente quando a gente joga, de você pegar a gordura e jogar dentro da mama, vai reabsorver 80%. A gente tem que colocar a gordura bem próximo da pele para poder ter uma pega maior. Então é bem pouco. Isso aí é bem. E pensar assim, eu coloco 10 ml, perder 2 ml é meio que insignificante, porque o volume é menor, tá? Mas não perde tudo isso, não, é bem tranquilo.
Uhum. Doutora, eu vou aqui, que as meninas também tinham enviado antes. Quando deito de lado, sinto minhas próteses grudarem. O que pode ser? Grudar? Na verdade, quando deita de lado é normal. Se elas grudarem normal, sem tá, elas não estão chutando. Eu acredito que ela tenha falado que as próteses tá aproximando. Isso é normal de peito. Todo peito vai grudar. Com prótese, sem prótese, tá tudo certo. A não ser que ela esteja passando a linha média do tórax, mas eu acredito que não seja isso, né? Não é, Mari? Você não deita de lado, não gruda? Gruda, sim! É isso, não se preocupe, tá tudo certo, normal. Deixa eu vir aqui de novo. Aqui. A Bruna perguntou: Doutora, dual plane deixa o silicone mais tempo em pé? A técnica é melhor para preservar o peito no lugar? Ó, eu vou defender um pouco essa técnica hoje, porque eu acredito que sim. Não é que ele segura o peito, não é que seu peito não vai cair, mas eu consigo maior estabilidade de resultado, sim, tá? Então, hoje eu consigo, com a prótese dual plane, deixar a mama mais juntinha e fez o sutiã sem precisar do sutiã, que é algo que até então a gente não tinha conseguido com a com a prótese subglandular. E eu falo isso que, por exemplo, você vai, de repente, você viaja, vai para outros países, culturalmente, isso não é algo que as mulheres buscam, igual aqui no Brasil. Então, às vezes você sai, vai lá para os Estados Unidos, elas gostam daquele peito mais molinho, então elas gostam daquelas próteses mole, motiva, molona em cima do músculo. E aquilo que é bonito para elas. Para aqui no Brasil, elas já não, nós, né? Não é hoje o que a gente considera bonito. Então, o que a gente quer? É o peito de pé, grudado, juntinho, sem precisar usar sutiã. E a técnica que hoje a gente consegue fazer isso é do open. Então, aqui tem sido a nossa escolha para conseguir esse resultado. Mas eu já operei homens, como é que eu vou te falar? Travesti, que eu gostaria de ter um peito mais feminino. Aí, nesses casos é difícil, porque a gente tem que pegar e colocar um posse bem mole, tem que fazer totalmente o contrário do que a mulher realmente quer. Então, a gente tem que seguir isso para ver o que realmente é indicado para cada caso, tá? Porque eu ainda operei uma paciente esse ano que falou: eu não quero esse peito que você posta. Eu não quero essa linha de clivagem, eu quero peito mole, eu quero peito, peito. Quero pegar e saber que isso aqui é o peito. Aí a gente fez a técnica que eu sempre fiz na minha vida, porque eu sei que é uma técnica que ao longo dos anos vai evoluir como peito normal, né? Que é o meu, hoje em dia. O subglandular, né? É. Deixa eu... Ó, mais elogios para a doutora. É, Aqui a pergunta da Samela. Qual a diferença de mamoplastia redutora com prótese a mamoplastia com sustentação? Com sustentação seria sem prótese, né? Eu não sou muito fã de mamoplastia redutora com prótese, tá? Quando a gente tem mamoplastia redutora, seria aquelas mamas grandes que a paciente quer reduzir para uma prótese. Eu não sou fã. Na minha opinião, não faz sentido você reduzir com uma prótese. Eu acho que a chance de complicação é muito grande. Cai rápido, perde muito, resultado muito rápido. Então, quando a paciente pede prótese, igual hoje eu atendi a paciente que pediu, tinha peito grande, eu faço em 2 tempos. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente reduz, depois que cicatrizou, a gente vai lá para uma prótese. Aí você fala, por que isso? Um monte de gente coloca prótese no mesmo momento. Eu também coloco, mas quando a mama é muito grande, eu prefiro tirar o máximo de tecido glandular, esperar cicatrizar e depois empurrar com uma prótese, porque senão como é que eu vou pegar uma mama grande, deixar um monte de tecido para envelopar uma prótese, que ali vai cair rápido, entendeu? Então é melhor tirar bastante, cicatrizou, põe uma prótese depois. Com sustentação. E aí entra outro ponto. Sem prótese, qual que é o resultado? Se você quiser um resultado de prótese, você tem que pôr uma prótese, porque a mamoplastia sem prótese não vai te dar colo. E eu falo para os pacientes, por mais que saia com o colo bem marcadinho, que fique bonito, aquele colo ele desce. Então, não é que é feio, eu acho lindo, eu adoro mama sem prótese, acho que fica aquele efeito natural, menininha de 15 anos, novinha. Então, é lindo, só que colo ele não vai ficar. Então, essa mamoplastia com sustentação, não sei se é isso que você quis dizer com a pergunta, mas eu acredito que seja isso. A diferença é essa, que com prótese eu consigo manutenção de colo
E sem prótese, eu não consigo manutenção de colo. Então, essa é a grande diferença. Uhum. Obrigada, doutora. Eu vou aqui de novo. Ela quer saber por que algumas meninas têm que usar dreno e outras não. Ela vai colocar prótese sem masto e o médico disse que terá que usar dreno. Ah, isso é muito individual, né? Para você ter ideia, na mesma cirurgia, às vezes eu uso dreno e não. Varia muito conforme cada experiência, né? Eu, particularmente, não uso dreno em prótese, inclusão somente. E quando eu retiro muito tecido, eu uso dreno. Então, desculpa, igual o Covid, né? Que horror. Mas o dreno, ele nunca é ruim. Nunca é ruim. Assim, eu já me arrependi de não ter colocado e nunca me arrependi de ter colocado. A minha opinião é essa. Então, às vezes o paciente é ruim, mas pode ter certeza que foi melhor para você. Ele nunca vai ser ruim para o resultado, porque ele melhora o inchaço, né? Aquele líquido todo que sai era para estar lá dentro, inchando, às vezes dolorido. Eu fiz um teste numa amiga minha, Mari. A gente fez a masto dela, ela é cirurgiã plástica também, ela também queria saber. Eu coloquei dreno de um lado, do outro lado eu não coloquei. O peito que ela drenou, eu deixei 24 horas só. O peito que a gente drenou, ela falou que estava um mês de recuperação na frente. Bem menos inchado, bem menos dolorido. Então, assim, foi uma experiência legal para a gente ver a diferença. O resultado ficou igual, só que ela sentiu essa redução do inchaço mais importante no peito drenado. Então, vai de cada profissional. Eu sugiro você confiar no seu. Se ele quiser pôr dreno, vai na dele, porque a experiência dele é com dreno. Se ele achar que não precisa, também vai na dele, porque isso aí é de profissional para profissional. Uhum. Eu vou aqui na caixinha de perguntas de novo. Como é a lipo do gordinho? É assim, gente, lipo não é para emagrecer. Lipo não é cirurgia de emagrecimento. Isso todo mundo já sabe, mas não é por isso que eu abandono. Nossa, me trouxeram água aqui. Oh, que querida! Não é por isso que eu abandono os gordinhos, né? De forma alguma. Eu consigo bem tentar identificar o que está acontecendo, quais são as queixas para tentar ajudar. Já operei pacientes gordinhos, acima do peso, tive bons resultados, sim, mas óbvio que não é o ideal. Então, a lipo do gordinho é uma lipo que tem que ser feita com muita moderação, muita cautela. Por quê? Porque quando a gente lipa, Mari, o que acontece? A gente tira a célula de gordura, aquela célula não vai voltar. As células que eu deixei, elas vão engordar novamente. Mas depois que a gente limpa, como tem pouca célula de gordura no corpo, o que você vai engordar ao longo dos anos vai lá para a gordura visceral, que é a gordura perigosa. Então, a lipo ela tem que ser levada muito a sério. Porque se você tiver essas oscilações de peso, não tiver hábito de vida saudável, não tem prática regular de atividade física, a lipo ela pode ser até perigosa para você por conta disso. Porque você vai começar a engordar, vai engordar a gordura visceral, que é aquela que deixa distendida, que fica estufada. E é a gordura que traz prejuízos para o paciente, entendeu? Então, eu não recomendo lipo gordinho. A não ser que venha, eu quero limpar só aqui, a axila me incomoda, dá uma papadinha. A gente até pode ponderar tudo isso, mas a lipo é para o paciente que realmente perdeu peso, já está em hábito de vida saudável, já fez de tudo, chegou no peso ideal, não quer emagrecer mais e ficou com aquela gordurinha localizada. Esse é o melhor paciente para lipo. E a gordura visceral, a única solução é exercício físico e alimentação adequada? Única. Assim, tem se falado de tratamento cirúrgico para isso ainda. Eu acho muito agressivo para a gente pensar em entrar na cavidade abdominal para retirar aquela gordura, sendo que aquilo ali é hábito de vida e alimentação errada. Então, hoje na minha clínica eu tenho uma nutricionista. Ela acompanha todas as minhas pacientes corporais de antes da cirurgia e depois para ajudar a reduzir isso. Então, a gente precisa melhorar o hábito de vida para a cirurgia plástica realmente trazer um resultado satisfatório. Vai ficar com a tua cintura. Assim, ó. Ah, Isso aí é gordura visceral, que você não tem. Não adianta, gente. Isso aí não é só. Você fez lipo já? Não sei. eu nunca fiz, Nunca. é o da minha natureza.
Mas assim, isso aí, tá vendo? Isso é alimentação, não adianta. Você pode até fazer uma lipo, mas para conseguir um corpo desse, a gente precisa ter sorte, ter atividade física, alimentação balanceada, tudo isso, equilíbrio, né? É, e na realidade o meu ainda é mais genética do que alimentação. Eu até É, com certeza. sempre, eu sempre fui muito magrinha, daí eu quis tomar remédio para engordar e isso acabou afetando um pouco, sabe? Então eu não consigo mais ter aquele peso que eu tinha, com aquele corpo bem perfeitinho que eu tinha, sabe? Então eu me arrependo de ter tomado remédio para engordadinha. É o sonho das mulheres, ter o corpo violão, né? E isso, a cirurgia plástica é difícil de trazer. Não, é difícil a gente colocar bastante quadril, bastante tórax da cintura, tira. É muito difícil, não é tão fácil. Isso é muito genético, mas com certeza tem sua parcela aí de merecimento, de mérito, porque você cuida, né? Também você não vai se esbaldar. É. Obrigada, doutora. Aqui, deixa eu ver essa. É muito difícil chegar ao aspecto do umbigo mais natural, porque o que mais me incomoda é bater o olho em algumas. Acho que deve ser fotos de antes e É, depois. deve olhar algumas abdominoplastias e se incomodar com o abdômen, né? Bom, o foco da cirurgia da abdominoplastia é deixar o umbigo mais natural. Isso vai depender, claro, da técnica utilizada, mas é muito dependente da cicatrização da paciente. Eu sempre opto por deixar a cicatriz bem interna, porque mesmo que você cicatrize mal, a cicatriz está escondida e o umbigo é uma cicatriz. Então, se ele ficar lá dentro, vai ficar natural. O que acontece é o seguinte, às vezes você vai para a praia, você vê um abdominoplastia que você não gostou muito, né? Você olhou lá, falou, tá muito esticado, tá feio, tá distendido, o umbigo tá aquela cicatriz horrorosa. Aí na sua cabeça fica que a abdominoplastia é uma cirurgia feia, que é o que eu tinha de ideia, né? Mas depois, quando você começa a reparar, provavelmente aquela abdominoplastia que você não gostou estava do lado de outras 3 amigas, todas elas com abdominoplastia, mas você achava que era uma lipo, de tão perfeito que ficou. Então, eu tenho vários pacientes assim, que você olha e fala assim, gente, acho que ela fez lipo, mas você não sabe, porque fica tão perfeito que você não imagina. Então, assim, não é que é difícil, lógico, não é tão simples assim. Se fosse, todo mundo tava com um umbigo lindo. Mas depende muito da cicatrização. E eu tenho certeza que você não sabe que muita gente fez. E fez, só que tá tão bonito que você acha que, não, que toda abdominoplastia fica feio. É isso que acontece. Que é o que eu pensava antes de me tornar cirurgiã plástica, né? Uhum. Vou de novo. Aqui. Vejo que 90% das cirurgias ficam um peito maior que o outro. Isso não tá muito arriscado? Um erro se tornar comum? Um erro se tornar comum? É. Não é. 90% é assim, hoje nossas mamas são diferentes, elas sempre vão ser diferentes. E isso também é muito subjetivo, tá? Porque na cirurgia, nenhum cirurgião vai deixar um peito maior que o outro. Ninguém quer deixar um peito maior que o outro. Mas não é fácil assim você falar, então tá, eu vou tirar um pouquinho daqui porque é pronta, perfeito. Não é assim que funciona, né? São vários fatores que influenciam, inchaço, edema, flacidez. Tanto é que as nossas mamas são diferentes. Nosso tórax é diferente. Você vê que um lado é mais alto que o outro, se empurra a prótese para um lado, para o outro. Então, se você pensar em ter uma cirurgia plástica com as mamas perfeitas, é melhor você não fazer. Porque elas nunca vão ficar. As mamas sempre vão ser diferentes, assim como o nosso rosto é diferente. O nosso corpo é diferente. A mama é diferente, minha perna é uma mais alta, uma mais comprida que a outra, eu vejo nas calças. Então a gente é diferente, a simetria é normal. A cirurgia plástica vem para melhorar, mas ela não vai nunca simetrizar. Então, não é 90%, é 100%. Ninguém tem, depois da cirurgia, tem as mamas exatamente iguais, né? Não é assim que funciona. E a prótese, a gente tem 25 e 25 ml. Não tem como você precisar, eu tenho 10 ml mais desse peito do que nesse. Como é que você vai colocar uma prótese? Não existe. Então a gente tenta sempre aproximar, deixar o mais perto do simétrico, mas eles sempre vão ser diferentes. E isso, Maria, é uma coisa que eu falo muito no meu consultório. Sempre vai ser diferente, nunca vai ser exatamente igual. Então é uma idealização de resultado que você não pode ter quando você for procurar cirurgia plástica.
Uhum. Obrigada, doutora. Eu ouvi. Nossa, eu tô falando errado ainda no português, não pode falar, esqueci até o nome. Eu vou ouvir, não pode, né? Falar duas coisas que são parecidas juntas. É, o que vocês acham da bichectomia? Bom, ectomia tem que ser muito bem indicada para a gente não piorar a flacidez da face. Isso é fato, todo mundo já sabe. Mas não é que ela sempre vai provocar flacidez. É que a gente precisa indicar certo. Muita gente quer fazer bichectomia e, na verdade, está com problema, falta de terço inferior. Eu já vi isso muito acontecer. Por exemplo, aqui eu sou curta, o ideal seria eu preencher aqui, não tirar aqui. E às vezes a paciente chega e fala, eu quero diminuir meu rosto. Às vezes a gente precisa alongar o rosto. Então, primeiro, diagnóstico correto, ok. Tem vários pacientes que eu já fiz, tiveram resultados excelentes. Segundo flacidez. Então, eu evito fazer cirurgia de bichectomia em pacientes mais velhas. Porque essas pacientes é igual a lipo. Você faz uma lipo em paciente mais velha, a retração de pele não é a mesma, a chance de flacidez é maior. Paciente mais jovem, colágeno bombando, você tira a gordurinha aqui, ela vai grudar, não vai ficar flácido. Então a gente vai pela idade e indicação. Mas eu falo muito mais não do que sim, né? Eu muito mais contraindico do que indico. Uhum. E já que a doutora falou sobre a lipo, né? A lipo seria ideal fazer como uma prevenção, uma lipo preventiva De para ter gordura na velhice ou para a eu pele não ficar. gosto de lipo em jovem. Na verdade, eu recomendo lipar antes de engravidar. Né? Já lipei várias pacientes que querem engravidar, mas já faz uma lipo porque eu dou o contorno, depois engravida, se não engordar demais. Eu fui uma paciente dessa. Eu lipei muito tempo atrás, engravidei, eu não perdi nada do resultado. Mas assim, você fazer uma lipo em uma paciente que já tem mais idade, que tem um pouco de flacidez, já teve filho, a lipo não vai estar indicada nesses casos, porque ela vai tirar gordura e o problema é que a flacidez ela vai se agravar. Então vai piorar a flacidez. E às vezes a paciente não sabe que o que está incomodando é a flacidez. Ela pega assim, ela fala, eu tiro essa gordura, não quero. Mas na verdade eu falo assim, é pele. Pele não é lipo. Lipo piora. Se eu tirar essa gordura, que a gordura, querendo ou não, tá estufando a pele. Se eu tirar, fica mais flácido, né? Então, o lipo, em pacientes jovens, eu super estimulo. Que às vezes as mães vêm falar, ai, fala pra ela fazer depois de engravidar. Eu falo, não, tem que fazer agora. Agora. Doutora, eu vou querer fazer mais uma pergunta aqui. Enquanto isso, eu vou tirar foto, porque o print, toda vez que eu tiro, eu travo a tela. Porque a nossa Tá, live vai acabar, daí outro dia a gente continua, né? tá bom, claro. Eu vou colocar aqui, ó, 2 minutinhos para acabar. Tá, Aqui. Pode ir respondendo, doutora, que eu vou tirando foto. tá. 20 dias de operada, fez abdominoplastia, massa com prótese, mini lipo. Então, ixi, não dá pra ler o restante. Então eu vou passar para essa. Usar ou não meio de compressão independente da cirurgia plástica? Ó, meio de compressão é muito pessoal, tá? Eu não uso em todos os casos, não. Não acho ruim, eu só acho difícil pós-operatório com meia, porque é difícil de você calçar. O mais importante, eu acho que para prevenir trombose, não é a meia, é a deambulação precoce, né? Você andar, eu coloco uma enfermeira no hospital justamente para andar com meus pacientes no dia da cirurgia, à noite. As injeções de anticoagulante, em alguns casos, também não em todos, mas andar, tomar bastante líquido, não ficar o tempo todo de repouso, são as medidas mais importantes para prevenir a trombose. Então, nesse caso, a meio de compressão vai ser pessoal, particular de cada médico, tá? Uhum. Doutora, queria agradecer pela live, né? Adorei, a doutora é uma querida. E Falei a muito. próxima a gente faz com o seu esposo, né? É que eu queria fazer porque eu faço com poucas cirurgias plásticas, sabe? Então eu quero dar uma valorizada mais nas mulheres, né? Eu vi que você chamou minha amiga Tainara Cassol, ela é minha amiga, tá? Ah, que Ela é bom! topíssima. Você podia chamar a Luciana Pepino, que é minha amiga também. Eu já chamei, mas ela não me respondeu. Ah, vou falar pra ela. É Então, top, top, não vale a pena. tá bom. Obrigada, Tá doutora. bom? Boa noite Um beijo. e até a próxima. Se precisar de qualquer Beijo, coisa, estamos aqui. Tchau. tchauzinho.